capítulo 4 de Efésios, do verso 1 até o verso 16. A minha tradução está assim, queridos: portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, e uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Mas a graça foi concedida a cada um de nós conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito: subindo para o alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que também subiu muito acima de todos os céus para preencher todas as coisas. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Palavra do Senhor, oremos. Deus, muito obrigado pela Tua palavra lida, e nós estamos diante do Senhor, nesse primeiro domingo do ano de 2021, para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Nós não temos dúvida nenhuma de que a igreja é o corpo de Cristo. E sendo o corpo de Cristo, toda a movimentação do corpo pertence a Cristo. Mas há uma peculiaridade, há uma questão muito interessante. Esse corpo de Cristo não é um corpo invisível. Ele é um corpo constituído por todos os membros, em todos os lugares e em todos os tempos, e isso nos inclui a cada um de nós. Nós e tantos outros que já partiram e alguns que ainda chegarão constituem o corpo de Cristo. Isso nos chama a atenção para um cuidado. Se o corpo é visível, e ele é visível porque nós somos parte integrante e constituinte do corpo, nós precisamos evitar a tentação de induzir o corpo a fazer aquilo que nós queremos, pensamos ou sentimos. Nós somos pessoas integrais. A união de Cristo com cada um de nós na constituição do corpo que é a igreja não nos isenta da capacidade de refletir, da capacidade de pensar, da capacidade de tomarmos decisões, de concordarmos ou discordarmos. O fato de Cristo estar em nós não tira de nós a nossa personalidade, a nossa
inteligência ou as nossas emoções. Afinal de contas, nós não fomos transformados em robôs a partir do momento que nos convertemos e nos inserimos na igreja. Nós continuamos preservando a nossa integridade intelectual, emocional e até mesmo física. Esse é o mistério que Paulo fala nas suas cartas. Somos o corpo de Cristo, sem perder a nossa identidade e a nossa personalidade, que inclui as nossas emoções, sentimentos e capacidade de pensar e de tomar decisão. Por isso precisamos fugir da tentação de achar que as nossas percepções, as nossas compreensões, as nossas emoções, os nossos sentimentos é quem definem como a igreja precisa caminhar. Se a igreja é de Cristo, nós precisamos então perguntar para Cristo o que Ele de fato tem proposto para nós como igreja e de que forma Ele quer que nós vivamos como igreja, caminhemos como igreja e nos construamos como igreja. Nossa denominação é uma denominação que prima pela democracia, pela condição de governarmos a igreja juntos, de deliberarmos juntamente a respeito das questões da igreja. Não obstante ser um regime político, governamental, muito bom, tem as suas falhas e as suas dificuldades com relação à forma como ela deve caminhar. Cristo estabeleceu a igreja como sendo um elemento que vive debaixo não apenas do poder, não apenas da graça, mas do perfil que Ele estabeleceu para esta igreja. Quando eu disse que nós precisamos perguntar para Ele o que Ele quer de fato de cada um de nós, eu estou dizendo que nós precisamos perguntar para Ele de que forma Ele quer que nós pensemos, que nós caminhemos, que nós construamos as nossas relações, de que nós demos opiniões das participações de construção das ideias da igreja, para que de fato aquilo que Ele pensa passe por cada um de nós e a igreja seja construída como um caminho, como uma agência de transformação, não apenas nossa, mas também de toda essa comunidade que está ao nosso redor. E quando você pergunta isso para ele, ele te diz pelo menos 3 coisas. Primeiro, como é que a igreja existe? Segundo, qual é o perfil de cada membro desta igreja? E terceiro, como ele governa a igreja? De que forma a igreja existe? Ela existe como sendo um só corpo, um só espírito, um só chamado e chamado para a salvação, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Ela existe na unidade que promove a união. Unidade, você já pode concluir pelo que nós acabamos de citar do texto bíblico, é uma expressão que tem relação com a matemática. A gente está falando de um.
Não de 2, de 3, de 4, de 5, de 10 senhores, 10 vocações, 5 espíritos, 20 esperanças, 500 batismos. A gente está falando do numeral 1. Só existe uma forma de ser igreja. E essa forma se define pela unidade. Mesmo com todas as adversidades, todos os desafios, todas as circunstâncias, se ele diz que a igreja existe una, numericamente, é porque ele sabe o que está dizendo, e se ele sabe o que está dizendo, é porque é possível. É possível vivermos a unidade na diversidade. Talvez esse seja um dos maiores desafios para a democracia. Porque a democracia por si se define pela possibilidade da pluralidade de opiniões, de interesses, que só consegue, de certa forma, se arrumar a partir do consenso. E até chegar ao consenso é uma quebradeira de pau danada. Quando Cristo olha para baixo e vê a igreja como sendo o corpo dele, ele diz: tudo bem, vocês têm questões e direitos e deveres, mas nunca esqueçam que todas essas questões, todos esses direitos, todos esses deveres estão voltados para uma unidade. Uma das coisas que eu acho mais bonitas no texto de Atos dos Apóstolos, quando o autor do texto, que é Lucas, fala a respeito do início da igreja, é quando ele diz o seguinte: a igreja tinha um só coração, um só propósito. A igreja vendia o que tinha, colocava aos pés dos apóstolos e ninguém tinha falta de absolutamente nada, porque a igreja tinha um único pensamento, uma só opção, uma só direção, um só cuidado. E o que é bonito nisso é que o texto continua dizendo que, com esse perfil que a igreja inicia em Jerusalém, a igreja caía na graça do povo. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. A unidade da igreja é um instrumento de promoção de salvação. Ninguém entra num ambiente onde só há conflito, onde só há brigas, onde só há ódio, onde ninguém chega a lugar nenhum. Ninguém entra num ambiente como esse. Ninguém fica confortável num ambiente onde, na verdade, os sentimentos afloram muito mais elevadamente acima da razão, acima da humildade, acima da obediência. Ninguém entra num ambiente assim, a não ser que a gente não esteja bem de cabeça, né? Mas, se a gente está bem, o que a gente quer é entrar num ambiente onde as coisas estejam harmoniosamente funcionando. É só você olhar para a sua família. Todas as vezes que há um conflito familiar, nenhum membro da família fica satisfeito, ninguém ri, porque a família está brigando, ninguém gosta, porque o pai e a mãe estão brigando, porque o filho está brigando, ninguém gosta disso. A gente até administra isso, mas dizer que gosta não faz bem a gente, não é legal. A gente não quer viver esse ambiente, a gente quer viver em paz, a gente quer viver em harmonia, a gente quer viver em unidade. Porque a nossa natureza se inclina para o bem, para a busca do bem. E aí nós precisamos entender que a igreja não existe de forma diferente da unidade. Da unidade. É assim que Cristo vê a igreja. É assim que Cristo constrói a igreja. Quando você compreende isso, você vai para a segunda questão. Qual é o perfil, então, das pessoas que compõem essa igreja para que essa igreja viva em unidade?
É claro que para construir a unidade, ou para construir, ou para sustentar a unidade, ou para guardar a unidade, todos nós precisamos também ouvir Cristo nos dizer: olha, vocês têm que viver dessa forma, vocês têm que caminhar desta forma, porque esta forma de caminhar, ela sustenta a unidade, ela promove a unidade, ela dá valor à unidade. Se vocês viverem de forma diferente, vocês vão prejudicar a unidade, vocês vão complicar a unidade. E aí ele traz o perfil. Vocês que fazem parte do corpo, vocês que constituem a igreja que é o meu corpo, precisam ser humildes, precisam ser mansos, ter paciência, precisam suportar uns aos outros em amor. Porque desta forma, com estas características, vocês vão manter a unidade, vão sustentar a unidade. Isso é absolutamente maravilhoso, irmãos. Deixe-me te falar uma coisa muito importante sobre isso. A unidade não é promovida por cada um de nós, ela já existe no corpo. Mas a cada um de nós compete a responsabilidade de preservá-la, de sustentá-la. O que ele nos deu foi o direito e a obrigação de vivermos de forma que essa unidade seja sustentada por cada um de nós. Por cada um de nós. E aí ele traz o perfil. Se vocês viverem dessa forma, vocês vão manter a unidade. O contrário, vai complicar a unidade. Então, o perfil dos membros do corpo é definido por Paulo como sendo um perfil carregado de humildade, de paciência, de mansidão, de palavras doces, agradáveis, educadas, gentil, de respeito, de obediência. Tudo aquilo que, na verdade, às vezes desafiam, como eu disse no início, a nossa capacidade de compreender a igreja. Tudo aquilo que, na verdade, desafia a nossa própria capacidade de conceituar estes elementos. Mas esse é o perfil de quem vive na igreja, de quem constitui o corpo de Cristo. Pois bem, quando você sabe que a igreja ela é numericamente um, quando você entende que para a sustentação dessa unidade você precisa ter um perfil específico, você está 75% do caminho andado. Agora você precisa saber que, mesmo sendo o que você é com o perfil que ele estabeleceu, ele ainda é o Senhor da igreja. Isso não nos dá o direito, não te dá o direito de dizer como a igreja tem que caminhar. Porque quem diz como a igreja tem que caminhar ainda é ele, o que complementa os outros 25%. E aí ele vai dizer o seguinte: eu vou dar para vocês um ambiente de gestão que vai ajudar vocês na caminhada a manterem a unidade. Vocês não vão ficar sozinhos, não vão ficar abandonados. Eu vou dar para vocês apóstolos, vou dar profetas, vou dar evangelistas, vou dar pastores e mestres. Eu vou escolher e vou dar para vocês. E eles serão pessoas que, escolhidas por mim, terão o objetivo de ajudar vocês a se tornarem perfeitos. Perfeitos em quê, irmãos? Na humildade, na mansidão, na paciência, na capacidade de suportar o próximo em amor. Estas pessoas eu vou escolher, vou trazê-las até vocês,
vou capacitá-las para que elas ajudem vocês na construção da unidade. Para que elas ajudem vocês no crescimento, na edificação, até que vocês consigam chegar à estatura que eu defini para vocês, que é a estatura de Cristo. A estatura de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, que se define numericamente pela unidade, que é sustentada pelo perfil humilde, manso, paciente, amoroso, tolerante de cada membro. Mas cujos membros não estão sozinhos, porque Ele nos deu figuras muito importantes que Ele mesmo escolheu, deslocou e colocou na igreja. Nós somos essa igreja, ou pelo menos pretendemos ser esta igreja. Durante muitos anos a gente vem aprendendo sobre isso, através dos louvores, através das mensagens, através da escola bíblica dominical, através dos estudos bíblicos, através das mensagens por zap de incentivo, de carinho, de amor, de encorajamento, das ligações. Mas, irmãos, eu ouvi uma coisa essa semana que me fez pensar bastante sobre esse tempo e sobre a palavra de Deus. Alguém me disse assim: pastor, eu ouvi a mensagem de vocês e que palavra boa. Interessante, muito interessante. Conhecendo a vida dessa pessoa, e tendo uma certa liberdade com ela, obviamente, né? Eu disse para ela o seguinte: nenhum sentimento com relação àquilo que é bom, nenhum elogio, nenhum pensamento agradável constrói a integridade cristã. O que constrói a integridade cristã é a capacidade de tomar decisão, de ser obediente. A mensagem pode ser muito bonita, a poesia pode ser maravilhosa, o hino pode ser espetacular, fantástico, e até mexer com as nossas emoções, mas se as verdades ensinadas nesses elementos não forem construídas na nossa vida, não serve de nada. É só poesia, é só retórica, é só arte. O que de fato precisa acontecer é a gente transcender a beleza do ato e vivermos obedientemente aquilo que nós entendemos que é agradável, que é bonito. Sermos de fato obediente, respeitoso. Nós temos muita coisa que fazer, irmãos. 2020 foi um ano de muitas reflexões para mim, muita oração. Um ano onde Deus também me mostrou muitas coisas importantes. Um ano onde Deus me mostrou o potencial, mais uma vez, só que agora mais de perto, desta igreja. A gente vai caminhando, né, vai aprofundando os relacionamentos e Deus vai abrindo os olhos e o coração. Tanta gente boa, tanta gente capaz. Deus mostrou líderes, Deus mostrou pastores, Deus mostrou ministros. Deus deu direção. Deus trouxe projetos. Deus falou: cuida do povo, abençoa o povo. Vivam de fato como igreja do Senhor Jesus, para que esse povo veja de fato quem são vocês e desejem caminhar com vocês. Se você prestar atenção no que a gente falou, depois se você quiser dar uma olhada no texto de Atos dos Apóstolos,
você vai ver que o crescimento da igreja é consequência da forma como a igreja vive. O texto é bem claro. Eles vendiam tudo que tinham, repartiam, ninguém tinha falta de nada, etc, etc, etc. Aí o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. E só então o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de salvar. A igreja existe para crescer. Crescer na quantidade da membresia, crescer na espiritualidade, crescer na santidade, crescer na saúde emocional e espiritual, também na saúde física, na integridade moral, ética. A igreja existe para ser exemplar. Por isso o desafio de vivermos na igreja segundo os princípios estabelecidos por Cristo, mesmo que a gente entenda um pouco diferente. Se Ele deu uma liderança à igreja, Ele quer, Ele ordena que essa liderança seja respeitada, seja ouvida, seja atendida. Alguns fenômenos muito interessantes acontecem na igreja. Um dos fenômenos é a inversão da direção espiritual. Muitas das vezes, a gente tem essa inversão da direção espiritual a partir da ausência da humildade. O que eu estou chamando de inversão da orientação espiritual? É quando a direção da igreja sai da igreja para o púlpito. Quando a gente traz as nossas percepções e as nossas compreensões particulares, Deus me falou, Deus faz isso, Deus fez aquilo, e joga em cima do púlpito, e impõe, e às vezes a gente com humildade, com muito carinho, com muito trato, a gente, não, peraí, não é bem assim e tal, e a gente acaba pagando um preço que não precisaria pagar, e vai por aqui, vai por ali, porque existe uma arrogância espiritual generalizada, às vezes até induzida e promovida por movimentos religiosos. Não, irmãos, não. O que Paulo nos ensina, que é o que Cristo ensinou para Paulo, é justamente o contrário. É justamente o contrário. Compete a todos nós, inclusive a liderança da igreja, sermos obedientes a Cristo. Nós temos muito o que fazer, irmãos. Nós precisamos ampliar o ministério. Nós precisamos trabalhar melhor os nossos departamentos. Nós vamos estruturar melhor a nossa igreja. Nós estamos iniciando um processo aí de cuidado dessa comunidade, que é uma equipe de misericórdia. Nós já fizemos uma primeira reunião. Nosso objetivo é cuidar de fato desse povo, é botar a mão na massa mesmo. É ir lá, conversar com ele, acompanhar, né? Está dando banho, está fazendo curativo, a gente já tem aí a fisioterapia, a gente tem uma série de coisas para fazer, tem a questão da alfabetização de adultos, do reforço escolar e uma série de coisas para fazer, outras para serem retomadas, que infelizmente pararam em função da Covid. Como o belíssimo curso que nós iniciamos aí com o Marcelo e o Vitor, de mecânica, que trouxe alguns garotos da comunidade aqui para dentro da igreja. Temos atendimento psicológico que, infelizmente, parou por conta do Covid. Mas nós queremos retomar isso gradativamente, cuidadosamente. Nós precisamos montar uma estrutura educacional que realmente ajude a igreja a ser edificada. Nós temos sonhos. Nós estamos aqui informalmente com uma estrutura de comunicação que nós queremos formalizar. Os nossos cultos estão sendo transmitidos pela internet, gente do Brasil inteiro tem participado e a mensagem do Evangelho tem chegado até esse povo. A gente recebe pedido de oração desse povo. A gente quer colocar as pessoas certas nos lugares certos, porque essa é a orientação de Deus. E a gente esbarra numa série de questões que, na verdade, meio que engessam a evolução da igreja, o crescimento da igreja.
Deus está levantando líderes na igreja, pessoas que a gente nunca pensou que tivesse um perfil de liderança e está começando a ser levantada, e eu não posso me opor àquilo que Deus está fazendo. Nós não podemos nos opor àquilo que Deus está fazendo, e muitas das vezes a gente vem carregado de uma ética que é cruel. A pessoa não pode, não tem condição, e a gente tenta avaliar qual é o ponto de vista, a partir de que critérios a gente diz que a pessoa pode ou que não pode, quando Cristo escolheu a pessoa. Quando Cristo está levantando a pessoa, quando o Senhor da igreja chamou a pessoa e deu à igreja. Esse é um ano para a gente construir muitas coisas, mas principalmente a nossa capacidade de compreender a vontade de Deus e de sermos obedientes à vontade de Deus, de trabalharmos o coração, de sermos humildes, de sermos mansos. De suportarmos em amor. De cuidarmos uns dos outros. Eu confesso para os irmãos que há alguns momentos em que eu chego aqui e o coração está acelerado, e eu falo, meu Deus, o que vai acontecer? Principalmente nas assembleias. Meu Deus, quando é que a gente vai aprender a ser gentil, a ser educado, a ser manso, a ser humilde, respeitoso, tolerante? Algumas direções foram traçadas pelo conselho da igreja e elas serão impostas amorosamente, mas serão impostas à igreja para o bem da igreja. Nós precisamos aprender a respeitar as decisões da Assembleia e as decisões do conselho. Nós precisamos aprender, irmãos, de fato, que o que Cristo quer da gente é que nós sejamos uma igreja segundo o coração dele. Isso tem um preço que às vezes é difícil, mas a gente pode pagar esse preço. Tantas coisas que nós podemos fazer, irmãos, e essa igreja tem um potencial maravilhoso. Irmãos, quantas vezes ali no gabinete de joelhos, chorando, pedindo a Deus orientação, Deus mostrava um, mostrava outro, e Deus falava, suporta. Eu me lembro que uma vez foi muito interessante. Eu estava orando, dizendo, Senhor, está pesado, está pesado, está pesado, está pesado, está difícil. Aí Deus jogou na minha mente um texto de Hebreus. Foi a coisa mais interessante do mundo. Deus falou, você não chegou a derramar o sangue? Eu falei, puxa vida. Aí eu corri lá, porque eu não lembrava onde era o texto, fui para o Google, achei Hebreus. Você não chegou a derramar o sangue ainda? Meus irmãos, eu tenho gasto a minha vida desde os meus 15 anos de idade, quando o Senhor me chamou, num único propósito: servir Jesus e amar a igreja. Eu sou apaixonado por isso. Eu sou apaixonado pela igreja. É claro que eu gostaria que nós vivêssemos sem problemas. Mas só na eternidade. Então, meus queridos, vamos fazer deste ano um ano de construções, mas não apenas de construções de projetos, de construção também da nossa espiritualidade. Vamos aprofundar a nossa humildade, o nosso cuidado, o nosso amor com o próximo. Vamos construir relações saudáveis e amorosas. Talvez seja difícil para você, meu querido.
Talvez você esteja pensando assim: eu não consigo, isso é difícil, isso é brincadeira, não dá, é impossível, eu tenho um pavio curto e etc e tal, qualquer coisa nesse sentido. Mas é possível. É possível. É possível. Se esforce um pouquinho. Humildade não cai do céu. Você não vai estalar o dedo e ficar mais manso. Uma vez eu estava orando, pedindo a Deus humildade, sem muitos anos. E aí a minha vida começou a ficar num conflito muito doido, né? Procurei um pastor amigo meu e falei: rapaz, não estou entendendo nada, eu estou pedindo a Deus humildade e só vem tribulação, só vem problema. Aí o pastor sorriu, um pastor experiente, né? Muito experiente já com o Senhor, né? Falei: Eduardo, você queria que Deus fizesse o quê? Te colocasse no mosteiro, um monte de monge cantando mantra, em silêncio absoluto, para você aprender mansidão? Você só constrói valores no conflito. Você só constrói valores no conflito. É porque é no conflito que você aprende a administrar as suas emoções, os seus sentimentos, a resiliência, a capacidade de suportar. E conflito, irmãos, eu já falei isso anteriormente, é um dos mais espetaculares instrumentos de edificação. O confronto, na verdade, o confronto é um dos mais espetaculares instrumentos de edificação. Nós somos a igreja de Cristo. Cristo quer que a gente funcione desta forma. Não adianta puxar para lá, puxar para cá, puxar para frente, puxar para trás. Ele nos enquadrou. Vocês precisam viver a unidade com essa característica e vocês terão esses elementos para caminhar com vocês. Dessa forma, vocês crescerão. Se tornarão de fato uma igreja segundo o meu coração. E 2021, que se inicia, será um ano de muitas vitórias. Eu me lembro de um texto da Escritura Sagrada que fala que a obediência é um valor tão significativo para Deus, tão importante para Deus, que ela traz saúde. Deus cuida da saúde do servo obediente. Obediente. Obediência traz saúde. Então, obedeçamos a palavra de Deus, obedeçamos o que o Senhor tem nos orientado, sejamos pacientes, suportemos uns aos outros, caminhemos com muito carinho, com muito cuidado, muita sabedoria, porque, irmãos, o que nos espera é o texto inicial, caminhos abertos, onde nós sequer pensávamos que ele poderia abrir. Nós somos essa igreja e seremos até que o Senhor venha nos buscar, porque é isso que Ele quer, é isso que Ele definiu, e Ele é o Senhor da igreja, quem decide é Ele. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar a Deus de toda graça, bondade e misericórdia. Nós nos alegramos, Senhor, porque apesar de todas as dificuldades, de todas as adversidades, de todos os desafios e propostas, o Senhor continua nos amando pacientemente e continua acreditando em nós e na capacidade que o Senhor nos concedeu para vivermos de fato como igreja do Senhor Jesus. A mansidão, a humildade, a singeleza de coração, a benignidade, o carinho, o cuidado com o semelhante, administrando as nossas emoções e sentimentos que estão debaixo da graça do Senhor,
Ó Deus, é uma honra servir ao Senhor com estas características. Ajuda a gente, Senhor, de fato, a vivermos aquilo que o Senhor tem nos orientado para vivermos. Cuida de cada um de nós, das nossas questões, das nossas necessidades. Cuida da gente ainda nesse tempo do Covid. Traz ao nosso coração paz. Cuida da nossa saúde física, emocional e espiritual. E nos dá, Senhor, um ano de vitórias, porque o Senhor nos falou pela sua palavra hoje pela manhã, que o Senhor abriu um caminho de vitória, porque o Senhor nos escolheu para sermos o seu povo. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém.